mais, 45. Agora esse ano teve o 50 mais, né? Isso, é a primeira competição 50 mais, né? Temos uma final para fazer, Aranha. Temos uma final aí engatada, hein? O Cícero está aí ouvindo. Tem uma Nosso final, time realmente. está treinando pesado, hein? Vou logo avisando que... Aí o Júnior também, que é do Master. Está chegando agora. Beijo. Mais 5 minutinhos, vamos começar, parente. Bom? Ok. O pessoal vai entrando aí. Com o tempo vai entrando aí. Até lá você deve ter feito quantas cestas? Quantos comporta aqui nesse meet de pessoas, sabe? Tá rodando bem aqui. Parou por causa da pandemia aí, entendeu? Não, parou na final. Parou na final, final, falta um jogo. A gente vai fazer um jogo, não é isso, né? Que se eu não me engano, né? Vai ter um jogo, né? Acho que é o melhor de 3, hein? Vai ser melhor de 3, é? Eu acho que é melhor de 3, eu acho. Não, eu ouvi falar, não tenho certeza. Um jogo só. Vai ser um jogo só. Entendi. Até por causa dessa pandemia e tudo, né? Uhum. Rapaz, o Aranha caramba aí, nosso mestre. Ei, Valcimar, eu vi no tutorial aqui, tem uma versão que consegue gravar. Eu não sei se é a versão que tu tá. Tem versão que disponibiliza para gravar, mas tem versão que disponibiliza para gravar. Eu estava olhando aqui no... Essa daqui não disponibiliza. Acho que é a versão educacional que disponibiliza para você gravar e tal. Tudo bem, mano. Graças a Deus, na Santa Paz. Tudo bem. Bem-vindo, professora Tabita. Se der para gravar, eu aceitava, porque aqui não tem como eu gravar. Eu já procurei aqui, não encontrei como gravar. Não, a gente só vai conversar mesmo. Perfeito. Não, que é isso. Zacarias, quando você quiser, a gente começa. Tranquilo. Quer esperar mais um pouco? Acho que pode mandar, já dá né? para começar, né? Está com 12 pessoas, 13 agora. Em respeito aos pontuais e presentes, né? Sim, Isso. Vou passar a palavra para o Zacarias, porque foi ele que idealizador e ele que desligar aqui o meu microfone para poder não dar interferência. Gente, boa noite, um abraço para todos, sejam bem-vindos à nossa resenha. Nós temos um grupo, sou o professor Casabés Zacarias, Educação Física, nós temos apaixonado pela educação física e não deixar uma peteca cair, criamos um grupo Memória Educação Física, que reúne profissionais desde a primeira turma da educação física até os atuais acadêmicos, recém-formados, isso, aquilo outro. Então, nós criamos aproveitando essa quarentena, alguma coisa boa para movimentar, para conhecer a turma. Então, nós criamos essa resenha. Semana passada tivemos com o professor Said Amut, que agora é odontólogo, falou da dificuldade dele como cadeirante, do seu livro sobre a sua trajetória acadêmica. Depois tivemos o professor Geuses, psicólogo Geuses, que falou do problema da negatividade, do lado negativo que nós estamos enfrentando em relação a essa situação crítica. E hoje nós convidamos o professor Valcimar, doutor Valcimar Aranha.
grande, apaixonado pelo basquete. Ele se propôs a vir até nós contar a sua história, sua paixão pelo basquete. E que tenhamos um bom proveito, uma boa resenha e que todos possam sair daqui satisfeitos. Boa sorte, professor. Fica com o senhor a palavra. Agradecer primeiro o convite do professor Zacarias para a gente conversar sobre esse tema. Memória da Educação Física é uma parte da minha vida também, né? E eu morei até final dos anos de 1960, eu morei na Leonardo Malcher, a primeira casa do lado da Uninorte, era uma casa que pertenceu ao meu avô, quando ele faleceu, ficou com meu pai. Depois do final dos anos 60, 68, 69, eu fui morar na Monsenhor Coitinho, atrás do Colégio Militar, entre o Colégio Militar e o Rio Negro, numa outra casa que a gente tinha, né? Seria o começo do bairro Aparecida, ali da Luiz Antoni com a Monsenhor Coitinho. E aí, nesse começo, eu estudei no Princesa Isabel. Eu e o professor Zacarias estudamos na mesma sala, no Princesa Isabel, nós estamos juntos. Depois ele ficou no IEA, eu fui embora para o Colégio Dom Bosco. Já morava na Monsenhor Coitinho. Mas esse meu começo lá, na verdade, eu jogava futebol de campo e futebol de salão, que era o antigo futebol de salão, que hoje é o futsal. E como eu ali canto com a Luiz Antoni, quase, nós costumávamos jogar futebol num campinho de serragem, que a gente ia buscar as serragens lá na Aparecida, na serraria do Matias, né, que o pessoal da Aparecida sabe quem é, e nós colocávamos ali na Luiz Antoni, próximo da Monsenhor Coitinho, e a gente jogava futebol ali. Quem morava nesse local, desse campinho, era o Buriti, que hoje é professor de Educação Física, ele sabe dessa história desde o começo. E como eu jogava futebol lá, eu participava como goleiro de futebol, eu era goleiro na época, né? Eu comecei a jogar futebol no gol, porque a gente jogava naquele local lá, a gente jogava ali tudinho futebol no gol. E na época, tinha o Clóvis, que era um goleiro de futebol do Atlético Rio Negro Clube. E o Clóvis jogava todo de preto. Né? Quem acompanha futebol há muito tempo sabe disso. Tinha até uma... Aranha Negra. Isso aí, Aranha Negra. E aí, como eu comecei a jogar futebol, né, e o pessoal começou a me chamar de Aranha. Então, esse apelido começou por causa do Clóvis do Rio Negro, que era goleiro na época. Né? E aí, quando eu fui para o Colégio Dom Bosco, em 1970, eu cheguei no Colégio Dom Bosco. E aí, em 70, lá no Dom Bosco, eu tive o meu primeiro contato com basquete, porque de tarde, eu estudava de tarde, as crianças brincavam de basquete com bola de plástico. Então, já cediam bola de plástico, a gente ia para a quadra e brincava de basquete, assim, meio que, vamos botar assim, sem nenhuma técnica. Então, eu comecei a ter o contato com basquete em 70, 71, 70 eu ainda jogava futebol ainda no Dom Bosco, mas no começo de 71 a gente começou a ter um contato com basquete bola de plástico. Quando foi isso em 72, o Clever Langesini, que inclusive que ele uma das irmãs dele é casada com o professor Aloysio Bittencourt, que é professor de Educação Física, que foi professor da UFAM. Ele tinha um irmão chamado Clever Langesini. E o Clever Langesini ele montou uma escolinha para ensinar a gente a jogar, porque ninguém tinha técnica nenhuma, em 1972. Inclusive, o Paulo Ricardo Cardoso, que está aqui nos ouvindo, ele era dessa época, dessa escolinha. O Longmar, que é o secretário de Segurança do Estado, ele começou a jogar também nessa escolinha junto comigo. Então, nós começamos em 72, esse foi o tempo exato. Né? Então, começamos em 72, aí começamos a jogar em 72, 73 eu disputei a primeira competição, que era Infanto Juvenil, pelo Dom Bosco, lá no São Domingos Sávio, o pessoal conhece São Domingos Sávio, que era ali na Visconde de Porto Alegre, e lá nós fomos campeão Infanto Juvenil. Então, o primeiro campeão Infanto Juvenil foi o Colégio Dom Bosco, em 1973, no Colégio São Domingos Sávio. Né? E quando foi em 73 mesmo, nessa mesma época, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, me chamaram para tomar conta de uma equipe feminina
que era do Colégio Comercial Solo de Lucena, que hoje é o Colégio Estadual Solo de Lucena. Era uma quadra descoberta, ali na Constantino Neri mesmo, onde é o local do Solo de Lucena, e eu fui lá para treinar a equipe feminina juvenil. Só que eu tinha uns 15 anos nessa época e eu era muito insegura, eu não sabia muito bem as coisas e resultado, eu não fiquei, fui embora. Quando foi em 74, eu continuei jogando, em 73 eu fui para os Jogos Escolares Brasileiros, aí acontece um negócio assim interessante nesse começo, que em 73 eu estava numa seleção, que me chamaram para uma seleção, aliás, eu jogava pelo Olímpico, e o Olímpico ganhou os Jogos da Federação aqui, foi campeão amazonense de basquete juvenil. E o Juventus de São Paulo, ele ia sediar o Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões do Brasil. E na época, eu era o armador principal do Olímpico. E o que aconteceu é que, como eu era muito novo, eu acabei ficando com aquela história de procurar passagem, de ver se consegue passagem, e eu fiquei. Né? E o Olímpico viajou, eu fiquei. E como eu fiquei nesse 1973, isso aí foi um baque muito grande para mim, porque eu, na verdade, não fui cortado, mas fiquei porque o time ele não tinha técnico, eram os próprios jogadores que decidiam o que fazer e acabaram me deixando de lado e eu fiquei. Inclusive, eu estava com a mala toda pronta para embarcar, porque eu era o armador principal e eu não fui. Aí, quando eu estou voltando em 73, lá da frente do Colégio Dom Bosco, que eu estava esperando o pessoal para ver o negócio da minha passagem, estava voltando para casa para avisar a família que eu não ia mais, eu passei no portão do Colégio Militar, na época Colégio Militar, e estava tendo a abertura dos Jogos Universitários do Amazonas. Né? A FAUD estava fazendo a abertura. E quando eu passei, o professor Calderário, Francisco Menezes Calderário, ele estava próximo da entrada. E quando eu passei, que eu parei para olhar, ele perguntou para mim, você está em alguma seleção aí que está jogando e tal? Aí eu disse, não estou em nenhuma, não. Aí você não quer aparecer no treinamento da seleção escolar, dos Jogos Escolares, que vai para os Jogos Escolares Brasileiros, lá no Olímpico? Aí eu disse, vou. Eu já tinha perdido mesmo, já não tinha ido mais com o Olímpico para o Juventus lá em São Paulo, para essa competição, e aí eu fui. Então, na verdade, eu fui convocado pelo meio da rua, essa que é a realidade. Né? Eu fiquei e fui convocado pelo meio da rua. E o Calderário foi o meu primeiro técnico. Aí eu fui em 73, eu fui para Brasília, joguei os Jogos Escolares Brasileiros em Brasília. Quando a equipe do Olímpico voltou, a federação fez uma outra seleção para ir para Fortaleza, para o Campeonato Brasileiro de Federações. E aí me chamaram para ir, mas eu não fui. Eu tenho que ser sincero, que eu fiquei nervoso, com medo de ser cortado. E aí eu acabei não indo, e fiquei nessa seleção estudantil. Aí foi feito um jogo entre a seleção estudantil e essa equipe da federação, e a equipe da federação, que era mais forte, quase perde por causa dos meus arremessos. Mas aí eu não consegui voltar porque eu fiquei com medo realmente de ser cortado. Aí, quando foi em 74, eu já fui para um Zonal Norte, lá em São Luís do Maranhão. Era um Zonal Norte adulto, e eu era o armador, e eu era juvenil nessa época ainda. Né? Então, fui para esse Zonal Norte em São Luís do Maranhão. O Maranhão foi campeão, que o Maranhão levava jogadores de São Paulo, tinha um time muito forte. O Maranhão e o Pará eram muito fortes. Aí eu joguei em 74, quando eu joguei em 74, aí joguei um Zonal juvenil, aí o que aconteceu? Me chamaram para tomar conta de um time feminino no Colégio Brasileiro. O Colégio Brasileiro, na época, ele era particular. Né? Então, eu conheci os donos do Brasileiro, tudo, e eles me chamaram para trabalhar com o time feminino lá. E aí eu comecei a trabalhar com esse time feminino, e as duas atletas que eu tinha na época eram adolescentes, elas tinham mais ou menos uns 15 anos de idade, era a Rita e a irmã dela. São duas professoras de educação física hoje. Era a Rita e a Gena, que hoje são professoras de educação física, eram filhas do senhor Amadeu Teixeira, que o senhor Amadeu Teixeira ele morava próximo do Dom Bosco, naquela ladeira depois do Dom Bosco, dobrando à direita, né? Na Lobo da Almada. E aí elas treinaram comigo, aprenderam a jogar comigo lá, mas eu não fui para os Jogos Escolares Amazonenses, porque a equipe não andou, aí de lá eu já fui para a Doroteia. Então, em 74, eu comecei a treinar a equipe da Doroteia, que foi em terceiro lugar dos Jogos Escolares do Amazonas.
Aí eu digo assim, até de 73, 74, eu era leigo, né? Então eu não tinha educação física, não tinha nada e tal. E quando foi em 75, o professor Thales Freire de Versosa, ele me viu treinando lá no Dom Bosco, e ele foi lá dentro do Dom Bosco, entrou na quadra, foi lá comigo conversar e perguntou se eu não queria treinar o time do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Então, eu disse para ele que eu poderia, mas não era professor de educação física. Mas não tem problema, eu sou o coordenador de lá do colégio, eu te levo para treinar as equipes. Aí eu fui em 75 para Auxiliadora. Nessa época, eu continuava jogando Dom Bosco, eu joguei 73, 4 e 5 pelo Dom Bosco, e aí eu treinei o time da Auxiliadora, 75, 6 e 7, né, nesse período, e até esse período todinho, eu continuava sendo leigo, não tinha entrado na educação física. E aí, quando foi em 76, eu deixei de jogar o estudantil pelo Dom Bosco. Não tinha mais idade, eu deixei de jogar em 75. 75, acho que foi a equipe mais forte que eu já joguei na minha vida, foi de 1975, no Dom Bosco. Aí, em 76, eu fiquei no Dom Bosco, o padre diretor, na época, me chamou para tomar conta da equipe. Aí eu fiquei 76 como técnico do Dom Bosco, 77, 78 e 79. Quando foi em 79, eu entrei na Faculdade de Educação Física. Minha turma é a mesma do Zacarias, 1979. Então, até 78, de 74 até 78, eu trabalhei como leigo. Então, por exemplo, tinha alguns cursos em Manaus que eles permitiam que eu fizesse o curso, mas não me davam certificado, porque eu não era professor de educação física nem acadêmico. E aí tinha alguns cursos, não, que eu não podia nem ficar na quadra. Então, eles me tiravam da quadra e eu tinha que ir para a arquibancada. Então, eu assistia o curso na arquibancada. Quando o curso acabava, aí eu descia, ia lá com o professor, ia pedir explicação para ele me ensinar algumas coisas que eu não sabia, eu ia pedir para ele. Né? E tem até uma situação interessante que eu vou depois contar, quando entrar na parte do Master, eu conto. Então, aí quando foi em 79, eu entrei na Faculdade de Educação Física, em 79. Aí, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, a professora Olivete, me levou para trabalhar como acadêmico de Educação Física no SESC. Era o SESC que ficava na Henrique Martins. E aí eu trabalhei no SESC em 79, quando foi 80, ela me levou para o Colégio Estadual. E aí eu fiquei de 80 até 91, 92 no Colégio Estadual. Quando eu cheguei no Estadual, a quadra estadual tinha até capim, os capins tinham quase 50 centímetros de altura. Então, nós limpamos a quadra todinha e fizemos um time forte. Durante 13 anos, o Colégio Estadual teve sempre nas semifinais dos jogos escolares do Amazonas. Aí eu fiquei no estadual até 90, 91, 92, e aí surgiu um concurso na UFAM em 91, aí eu fiz esse concurso na UFAM e fui para a UFAM. Aí lá na UFAM comecei a trabalhar primeiro com handball, basquete e vôlei. Porque eu sempre joguei, eu nadava, jogava polo aquático, joguei vôlei, jogava vôlei, futebol, então fazia um pouco de cada coisa. Né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu trabalhei com essas 3 disciplinas, basquete, vôlei e handball. Aí, mais adiante, o professor Cid, na época, ele me entregou o basquetebol da faculdade. E eu estou lá até hoje. Né? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, que eu sempre digo para os alunos, você tem que ter atitude e comportamento. Né? Eu tive, na época que eu fiquei, que eu não fui para esse campeonato brasileiro de clubes campeões em 1974, porque, literalmente, a equipe me deixou, levou uma outra pessoa no meu lugar, que, inclusive, era até reserva, mas eu não vou falar o nome dele aqui, né, com a questão ética, mas eu tive uma coisa chamada atitude e tive comportamento. Né? Mas para mim ter atitude e comportamento, eu tinha que ter determinação e persistência. Né? O que aconteceu na época era o seguinte, eu comecei a treinar mais do que os outros, porque chegou o professor Arthur Maurício da Cunha Pimentel, que era o Arthurzinho aqui em Manaus, e ele começou a treinar a equipe da seleção amazonense. Então, a seleção ela treinava de 16 horas até às 18. E eu chegava às 14 horas no ginásio. Quando eu chegava às 14 horas, o professor Sérgio Sanches, que foi professor de educação física, já faleceu, ele chegava e, às vezes, ele dizia assim,
o termo certo, né, Aranha, dá o treinamento hoje para mim. Então, eu disse assim, ó, repete o treinamento da semana passada, ou repete do outro dia e tal. Aí eu pegava o apito e eu repetia aquele treinamento. O microfone meu aqui. E à medida que eu ia repetindo, eu ia aprendendo, porque os treinamentos que eram repetidos eram do próprio Arthur, que era um cara assim que tinha um conhecimento muito grande de basquete e tinha sido auxiliar técnico da seleção brasileira, como técnico, e também tinha sido campeão pelo Esporte Clube do Recife, campeão brasileiro 2 vezes, foi bicampeão. Então, um cara que conhecia muito. Então, comecei a repetir esses treinamentos. Eu repetia os treinamentos. Quando era às 16 horas, o treinamento da seleção começava. Aí eu treinava 16 às 18, aí eu voltava, pegava o ônibus e voltava para casa, eu morava ali na Aparecida, e quando era assim, 19 horas, eu saía para a aula, né, que eu estudava no Dom Bosco à noite nessa época. Aí eu saía para a aula, aí eu ia para a aula, ficava assim até 10 horas, 10 e pouco, que era a hora que terminava a aula, eu já atravessava a rua, pegava o ônibus e voltava para o ginásio de novo, porque no ginásio eles tinham uma pelada, um racha lá, que o Arthur jogava junto. Então, a gente jogava até 11h30, mais ou menos, 15 para meia-noite, no máximo, não passava desse horário. E quando o pessoal ia embora, eu pegava as chaves do ginásio. Então, eu pegava a chave do ginásio, aí eu subia, trancava o ginásio do Olímpico, e aí eu ia treinar arremesso. Eu chegava a treinar até 1h, 1h30 da madrugada. Eu só parava quando as 2 panturrilhas davam cãibra. Então, quando elas fechavam de cãibra, que eu não conseguia nem andar direito, mas para saltar, aí era a hora que eu parava. Aí eu fechava o ginásio, aí eu ia levar a chave na mão do vigia, lá na frente, e eu descia Constantino Neri andando de volta para Aparecida. Quando era no dia seguinte, de manhã cedo, eu chegava e o vigia do Olímpico, lá que tomava conta do ginásio, inclusive era o Reinaldo, que ele, mais conhecido como Pé, ele foi inclusive o presidente da federação, ele trabalhava como vigia lá. Ele não tinha nem acordado, eu já estava arremessando de volta lá. Então, quando teve os Jogos Escolares de 1975, os Jogos Escolares foram realizados dentro do ginásio olímpico. Então, aquilo eu conhecia com a palma da mão. Tinha situações que eu largava a bola e nem olhava para o ar, nem para a tabela, porque eu sabia onde estava. Porque eu vivia muito tempo lá dentro. Então, eu acho que foi atitude, comportamento, determinação e persistência. E aí eu tinha, assim, o meu treinamento físico era o percurso da São Silvestre. Quem conhece o percurso da São Silvestre antigo, eu fazia o percurso da São Silvestre. Eu saía de casa em torno de 4h30 da manhã. Eu fazia todo o percurso da São Silvestre, e aí quando estava raiando o dia, eu estava chegando na Aparecida novamente. E os dias que eu não fazia esse percurso, eu fazia trabalho com botijão de gás, fazia trabalho com medicine ball, que não tinha arremesso de 3 pontos, mas eu arremessava da linha de ataque do voleibol, de lá que eu arremessava. Eu não chegava próximo do garrafão, eu arremessava dali. E era dessa forma que eu treinava, né? E treinava muito, realmente. Treinava, assim, eu acho que talvez até passava um pouco do limite. Mas eu cheguei a fazer a corrida da São Silvestre, eu corria com o Bill, que era uma pessoa que fez educação física e foi para a equipe da Gama Filho, do Rio de Janeiro, de corrida. A gente estava 40 voltas naquele campo na pista de atletismo do Colégio Militar. Eram 40 voltas só numa tarde. Então, fisicamente, eu estava bem naquele tempo. Eu não tinha nenhuma dificuldade. E fazia muito trabalho de impulsão com peso. A minha impulsão era a 5ª do estado. Eu não enterrava, mas eu imprensava a bola no aro. Mas eu cheguei a ser a 5ª impulsão do estado. E continuei trabalhando. Trabalhando e ensinando as pessoas a jogar, e a minha vida foi isso daí. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu vivo e respiro basquete. O pessoal aqui em casa, às vezes, acha que é demais, mas quando você gosta de uma coisa, nunca é demais. E hoje em dia eu trabalho na UFAM. A gente teve um projeto na UFAM de extensão, que é o ProBasket, que começou aqui na rua, no meio da rua, porque em 1987 nós fizemos uma quadra no meio da rua, e essa quadra nós ensinamos as crianças a jogar, porque ninguém sabia jogar no conjunto, nós ensinamos. Eu e o Fábio Bandeira Afonso, nós ensinamos as crianças para poder jogar. E todo mundo joga, inclusive o Júnior, que está aqui nesse nosso encontro, ele é o primeiro pontuador do Master. E o Júnior joga aqui com a gente, no meio da rua aqui, né? E eu fiz essa quadra aí para me ter uma quadra mais próxima de mim para me jogar. Mas só jogo um 3 contra 3, que
que fica mais fácil de aprender a jogar, né? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, eu depois veio o Master, nós fundamos em 2004 o Master, que o Carlos Eduardo também está assistindo, que foi a pessoa que incentivou, que foi a pessoa que começou realmente, que chamou todo mundo para a gente tentar formar uma associação. Nós começamos em 2004 essa associação, e aí o que me perguntaram, no primeiro jogo da abertura dessa associação, que foi no Colégio Militar, na quadra descoberta do Colégio Militar, a repórter me perguntou o que é que eu queria, voltando a jogar. Eu disse para ela que eu queria tentar a seleção brasileira de novo, entendendo? Que eu nunca tinha desistido, né? Porque eu cheguei numa lista da seleção brasileira em 1975. Foi feita uma listagem e no Zonal Norte, no Pará, nós perdemos o jogo de 1 ponto para o Pará, a final, eu entrei nessa listagem da seleção brasileira juvenil. Mas era naquele tempo, como tem hoje, né, política, tem política, e eu acabei não indo. E aí ela perguntou isso em 2004, eu disse que eu queria a seleção brasileira, né, ia tentar a seleção brasileira. E aí, felizmente, pelo Master, eu consegui jogar 2 Pan-Americanos e um Mundial. E a minha vontade era conhecer os Estados Unidos, acabei jogando nos Estados Unidos pelo Brasil, e nós fomos campeão da categoria 45+, eu joguei junto com o Gerson, que faleceu agora esse mês agora, e joguei com o Kadum, joguei com o Israel, esses 3 jogaram o Pan-Americano de Indianápolis, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos lá dentro. E a gente continua jogando. Eu acho que parar, não vou parar, porque o Brasil tem 75+, e daqui a pouco passa para 80+, e eu vou continuar. Enquanto tiver perna, e coragem e vontade, eu continuo. Eu acho que falei, não sei se eu falei tudo, mas falei bastante. Entendeu? A gente, às vezes, esquece de alguma coisa e tal, eu fiz grandes amigos desse tempo todinho, né? Grandes conhecidos, né? O senhor não vai contar os bastidores, não, senhor? Não vai contar os bastidores, não. Os bastidores, né? Vai não, né? Não sei, só se me lembrarem, né, Cícero? Não, porque são muitas gerações, assim, né? Eu não... Sabe, tem uma situação interessante que eu posso contar, que eu não... que tem um placar especial, né? Aquela revista Placar Especial, ela saiu uma edição especial que contava os causos do esporte brasileiro. E nós entramos nessa revista, né? Agora, como nós entramos? Nós fomos jogar lá em Porto Velho, a antiga Copa Amazônia, que existia lá. E fomos nessa estrada, nessa BR aí, que foi até Porto Velho, né? Ela funcionava, tudinho, era asfaltada. Quando nós chegamos na travessia do Rio Madeira, a balsa estava quebrada. Né? E a balsa quebrada, já era o final da tarde, o Henrique está rindo porque ele lembra esse negócio. Ao final da tarde... O gordinho se salvou com a bola, aquele gordinho com o nome dele, né? Aí o Cícero sabe. Aí o que aconteceu? Nós chegamos, a balsa estava quebrada, preocupado porque ia ter o congresso técnico no início da noite, né? Aliás, final da tarde, início da noite, e a gente podia jogar no primeiro jogo. A ideia era essa daí, né? A história, vamos atravessar com uma canoa, né? Vamos ver uma canoa aqui, vamos atravessar. E tinha um rapaz lá, que ele estava atravessando as pessoas, porque a balsa estava do outro lado, quebrada, né? E ele colocava o pessoal e levava com uma rabeta. E aí entrou o time inteiro, nessa época era o Tó, era o Antônio César, que era o responsável, né, pela equipe, o Escadinha, o Marcos Viana estava nessa também, tinha uma série de pessoas. E aí nós entramos nesse barquinho, entrou mais um senhor com a gente e atravessamos, né? Era o final de tarde e tal, mas ainda estava claro. Quando chegou lá no meio, a rabeta do senhor, ele parou, ele não funcionou mais. E aí o que aconteceu? Quem conhece o Rio Madeira sabe que ele corre muito, e lá no meio ele já corre mais ainda. Aí começou a entrar água na canoa, né? Entrou água. Aí o Samuel, que era o outro armador que a gente tinha, o Samuel na época pesava uns 83 quilos, mais ou menos. Aí ele ficou apavorado e gritando que ele não sabia nadar, aí ele se segurou nas bolsas. Eu lembro disso, que eu tirei a minha carteira do meu bolso, entreguei para o Thor, e pulei na água, e coloquei a minha bolsa do lado de fora e tal, e todo mundo saiu pulando, né? E ele ficou sozinho dentro do barco. Aí ele se segurou no barco, o barco afundou, ele segurou nas bolsas, gritando. Aí eu vi as bolas, né? As bolas nessa época estavam cheias, nesse dia estavam cheias as 2 bolas de basquete que a gente estava levando. Aí eu gritei, o pessoal jogou a bola para mim,
né? Jogaram bola, uma bola eu dei para o Samuel, que ele já estava dentro d'água, né? Aí ele segurou, foi para o fundo, para um lado assim, porque era o peso dele, né? Aí jogaram a outra, eu dei a outra e comecei a gritar com ele para ele ter calma no meio do rio. Né? E aí fomos descendo o rio, nós descemos mais ou menos uns 500 metros, nós descemos. E aí o pessoal na beira começou a ver que a gente estava agoniado lá, né? Era muito distante, muito longe, não dava para nadar, era muito longe. E aí o pessoal foram buscar a gente. Algumas bolsas eles devolveram, maletas, outras levaram, ficaram. Né? E o último a sair foi o Wagner. O Cícero sabe quem é o Wagner, sabe? Eu fui o último a empurrar o Samuel para dentro do barco. Aí, quando chegou aqui em Manaus, a família dele mandou rezar uma missa de ação de graças, saiu no Jornal da Globo e entrou nessa edição especial da revista Placato, entendeu? Esse é um dos causos aqui. Não sei se eu atendi o que o Cícero pediu, entendeu? Aquela história do canoeiro que chegou perto de vocês e pediu dinheiro, aí depois você disse, não tem não, salva a gente, o cara foi embora. Como é que é essa história? No meio do rio? Não, não foi perto de mim, isso aí. Eu não lembro. Essa parte deve ter sido perto dos meninos, porque perto de mim não foi. Eu não vi isso. Eu só sei que eles levaram parte das roupas, né? Isso eu levei. Inclusive, tem algumas fotografias que eu tenho, que as roupas estão secando do lado de fora do Cláudio Coutinho, que era a época que chamava o ginásio de Porto Velho lá. E nós chegamos, nós ganhamos a primeira partida nessa época, né? A gente tinha um basquetebol muito forte aqui em Manaus, né? Eu lembro de uma outra situação também, que eu posso contar, que lá em Boa Vista, nós fomos jogar um Zonal Norte e o técnico de Roraima, ele foi lá no alojamento que a gente estava. Ele foi conversar com o Arthur e pedir que o Arthur afrouxasse a marcação para Roraima não passar vergonha. E aí o Arthur reuniu a gente, mandou apertar mais ainda a marcação. E os times não passavam do meio da quadra, ninguém conseguia passar do meio da quadra. Aí a gente dava, o placar era de 100, 90, tal, ninguém conseguia passar, né, do meio da quadra. E esse era o basquete que a gente tinha na época, né? Tem um outro caso que esse aí eu acho que não sei se o Henrique estava nessa, que nós fomos jogar pelo Bancrévia lá em Roraima, em Boa Vista, e o time era muito forte, a equipe de Boa Vista de Roraima não passava do meio da quadra, e aí o árbitro, que era um sargento do Exército, um senhor grandão e tal, ele começou a marcar falta que não existia, andada que não existia, eu não sei se tem mais alguém que estava nessa época, e aí ele começou a marcar marcou falta do Elimar Cunha Silva, né, que é o Eli, que foi presidente da federação, que é advogado. Aí o Eli passou por mim, o ginásio super lotado, tinha uma batucada atrás do banco da gente. Aí o Elimar disse para mim o seguinte: se esse árbitro marcar minha quinta falta, eu vou dar nele. Aí eu digo, Eli, presta atenção, pô, olha como é que está esse ginásio, cara. Nós vamos apanhar aqui dentro, cara. Não faça isso. Aí não deu nem um minuto, uns segundos, o cara marcou a quinta falta do Elimar. Esse Elimar saiu correndo, ele enterrava com facilidade na época, saiu correndo, ele soltou de 2 pés no peito do árbitro. Né? Ele estava na frente da mesa, ele foi parar quase no fim da quadra. Ele foi. Aí, quando nós olhamos, desceu o ginásio inteiro em cima da gente, tu entendendo, não é? E aí, o que aconteceu? Eu já havia jogado em 75 pela equipe universitária, que eu entrei na universidade em 79, mas eu fui convidado para reforçar a equipe universitária em 75, e eu fui jogar lá, os caras já me conheciam. Aí eles pegaram e me colocaram atrás dele, né, para poder eu não apanhar. Isso foi uma confusão, quase todo mundo apanhou. O próprio Manuel Camilo, o Petel, alguns já ouviram falar dele, né? Até o Petel apanhou. Aí fomos para baixo da arquibancada, ficamos lá embaixo da arquibancada, e aí chegou a polícia fez um cordão de isolamento, e aí nós fomos para o outro lado, fomos para a tribuna de honra, né? E o pessoal gritando para dar cacete na gente, desce que nós vamos bater e tal. Aí eu conversei com o pessoal, disse, olha, nós vamos descer, eu vou na frente, desço sozinho, porque eu era o capitão da equipe, aí desço, nós vamos entregar o jogo. Aí eu desci, o pessoal desceu atrás de mim, nós entregamos o jogo e saímos vivos de lá, dessa época de Boa Vista, lá em Roraima. Que eu lembro seria essa daí. Não lembro mais de alguma outra coisa lá, assim, não lembro. Pode ser que até que tenha passado. São muitas coisas que eu vivenciei, né, que eu vivi, Aranha, lembra em Porto Velho que tu dormia de coca?
Então, o Henrique era um caso sério. Ele nem dormia, nem deixava ninguém dormir, Tânia. Só aprontando. Só eu não, mano. Não vai ninguém botar culpa, não. Pelaram o Faraó foi a coisa mais horrível que eu já vi com a sobrancelha pelada. Mas tem um outro do Master também. O Master nós fomos jogar em Caxias do Sul, e o nosso time dava dentro de um táxi, né? Só tinham 5 pessoas, não o nosso time Master, só tinha um time Master. Nós fomos jogar em Caxias, só tinha um time Master e o nosso time dava dentro de um táxi, né? Mas mesmo assim nós conseguimos ganhar do pessoal lá de Santos, tá entendendo? Mas eu não sei, assim, são muitas coisas assim, eu não consigo, assim, Professor, lembrar de todas. Mas... Sim, pode falar, Zacarias. como é que você vê atualmente o basquetebol nas escolas? E essa massificação, por que não sai, por que não acontece? Quando as escolas têm muito mais bola de basquete do que de vôlei e futsal, cara. Como é que nós podemos superar isso e levar esse basquetebol para as comunidades, cara? Escolares, principalmente. Eu entendi. Eu acho que era uma pergunta interessante, né? Porque aí foi... eu posso dizer, assim, eu até fiz uma palestra há pouco tempo para o pessoal do ensino à distância. Eu disse o seguinte, que tem 2 coisas interessantes. Por exemplo, eu não posso falar de fome, porque eu não passei fome, mas eu posso falar sobre a fome, né? Eu sempre comentei isso para eles. A mesma coisa a questão do esporte. Eu posso falar de esporte porque eu vivenciei várias etapas, mas tem pessoas que podem só falar sobre esporte, né? Então, eu acho a pergunta interessante, porque eu vivenciei esses anos 60, ainda cheguei a bater bola, o começo de 70, ainda cheguei a bater bola na quadra descoberta do Nacional Futebol Clube, na 24 de maio. Né? Eu ainda cheguei a bater bola, que foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, pelo Olímpico. Inclusive, os caras fizeram assim, pega essa camisa, entra aí, porque tá faltando um. Eram só 4, né? E aí só faltava um. E aí os caras me deram a camisa. Essa camisa era número 12, por isso que eu só jogo com a 12, porque foi assim o cara jogaram e eu peguei a camisa. E aí eu joguei, esse jogo foi na quadra descoberta do Atlético Rio Negro Clube, que hoje é onde fica o ginásio. Então, ainda cheguei a jogar lá. Eu bati bola e treinei na quadra descoberta do Olímpico Clube, onde hoje é o ginásio, aquele ginásio antigo lá. Então, eu comecei a jogar em 72 na fundação da Federação de Basquetebol do Amazonas, outubro de 1972. Então, eu posso falar de e não sobre, né? Isso eu coloquei para eles. Mas eu acho a pergunta interessante. Na época que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar, que eu era leigo, o que a gente tinha? A gente não tinha quase bola para trabalhar, né? Quase não se tinha bola. E as quadras eram descobertas. Eu lembro que no Dom Bosco, mesmo o Dom Bosco sendo uma escola particular, o padre só tinha 2, 3 bolas para a gente trabalhar na época. Né? Então, o que eu fiz? Uma escolinha que tinha no Dom Bosco, que entrou o Ricardinho, entrou o Maurício Cordeiro, entrou o Rezala, entrou o Farid, alguns que ainda jogam, o Henrique, né? Essa escolinha tinha 80 meninos só no horário. Isso é uma loucura, isso não se faz, né? Mas eu fiz essa maluquice. Até uma maluquice, é um termo pejorativo, mas é uma maluquice. Eu tinha 80 alunos, o que eu fiz? Cada 2 alunos ou um aluno que pudesse comprava uma bola. Eu lembro benzinho que eu juntei as bolas uma do lado da outra, num córrego que a quadra descoberta que o Dom Bosco tinha, juntou uma meia quadra e chegou quase à metade da outra quadra. Eram 80 meninos. Né? Mas hoje em dia a gente tem tem bola, né, como você fala, tem quadra descoberta, mas a gente vê uma outra situação. Uma das coisas que eu entendo é o seguinte: naquela época você tinha 3 aulas de educação física prática, e tinha um professor que era responsável pela equipe, né, que escolhia treinar basquete, escolhia treinar vôlei, handball e assim por diante. Ele tinha 8 horas a menos das aulas de educação física para ficar com uma equipe, mas ele tinha as aulas de educação física dele, mas só que era menos, mas eram 3 aulas semanais. Hoje em dia a gente tem 2 aulas semanais, uma teórica e uma prática, e nenhum professor tem a possibilidade de treinar alguma equipe, porque ele não tem uma redução de carga horária.
Tá? Uma redução de carga horária. Né? Não existe. Né? Então, não existe essa redução. Ara, me dá só uma coisa. Você falou uma coisa. Eu acho que no esporte amazonense falta pessoas como o Padre Oscar Romero Vigóia, um cara que gostava, incentivava o esporte no geral, entendeu? E que ele alavancou muito o esporte no Dom Bosco, vamos falar assim, né? Pô, quando o Dom Bosco ia jogar os jogos, ele soltava a escola toda para ir torcer. Hoje nós não vemos mais isso no esporte. Acabaram os gestos, e uma coisa absurda, onde que eu acho que faltam diretores, né, de escola se juntarem. Pô, vamos incentivar o esporte, né, cara? Não tem mais o gesto. A gente jogava basquete joguei basquete em todas as quadras lotadas em Manaus. Muito por conta do Padre Oscar. O Padre Oscar levantou muito o esporte no Amazonas. Não, sim, Ricardo, eu só tenho uma coisa, por exemplo, o período que eu passei no estadual, né, o que as escolas públicas faziam? Elas suspendiam as aulas. Né? Então, tinha escola que suspendia as aulas e os alunos iam para a quadra. Hoje em dia não tem mais isso, né? Os alunos, ele não têm o que tu tinhas antes, o que eu tinha, o Cícero e a maioria do pessoal mais antigo tinha, era uma relação afetiva, emocional muito grande com a escola, né? Você tinha uma relação muito grande com a escola. Então, essa relação com a escola, ela fazia você permanecer mais tempo na escola. Né? Então, eu estudei... Hoje à tarde a gente estava conversando sobre isso com o Maurício. Por exemplo, o aluno, antigamente a gente vivia dentro da escola. Hoje em dia o aluno sai, o da manhã não pode entrar na tarde, o da tarde não pode entrar na manhã. Antigamente não, a gente chegava no Dom Bosco, pô. Quem estudava de manhã, chegava de manhã, só saía final da tarde, quando o pai vinha buscar. Né? Hoje em dia não tem mais isso, não pode mais. Não, tem razão. Essa questão da a escola, ela está meio fragmentada, ela está sozinha. Né? Hoje em dia, o aluno ele frequenta muito pouco a escola. Isso tem razão, você tem razão. Além do mais, tinha uma outra situação. Tinha escola que tinha esporte e educação física no contraturno escolar. Né? Então, eles iam para a escola. Então, o que ocorre hoje? Hoje você tem 2 aulas semanais de educação física e quem ocupa esse espaço é a escolinha da escola, entende? Então, por exemplo, tem a escolinha das escolas particulares que elas ganham de 2 situações. Elas ganham com a mensalidade escolar e ainda ganham com a escolinha. Então, esse valor que é pago com a escolinha, esse valor paga os professores todinho, ainda compra material para a escola. Entende? Por quê? Porque ela faz o papel da educação física, que a educação física não faz mais isso hoje. Né? O esporte que era para ser feito na educação física e um professor que deveria ser o responsável pelas equipes da escola, não é dessa forma, ele não tem esse incentivo. Então, por ele não ter esse incentivo, ele não tem interesse. Né? Eu tive fazendo o negócio da minha coleta de dados do doutorado nos Jogos Escolares do Amazonas, né? Um lado estavam alguns pais, os jogadores que iam jogar na próxima partida, e aqueles que já tinham jogado. O outro lado da arquibancada, do Berg, estava só eu, não tinha ninguém, era só eu fazendo a coleta de dados. Entende? O ginásio totalmente vazio, não tinha ninguém. Agora, por exemplo, conversando com os garotos, o SESI, por exemplo, a escola do SESI, para as crianças treinarem basquete para disputar os Jogos Escolares do Amazonas, os alunos me disseram que eles tinham que alugar a quadra do SESI, onde a escola do SESI fica implantada. Então, está uma coisa totalmente diferente dessa época. Né? O que eu percebo é que o esporte, principalmente o esporte escolar, ele desceu uma ladeira. Tá? E aí vem junto o esporte de federação, porque se a gente for ver, a Federação de Basquetebol do Amazonas, ela tem duas divisões no adulto, mas não tem praticamente nenhum clube no adulto. Entende? São só associações e equipes, todo respeito do Marcos, Nossa Senhora das Graças, mas antigamente eram clubes
separado da escola. Quem jogava na escola, jogava na escola. Quem jogava no clube, jogava no clube. Não tinha essa mistura, né? Eu lembro que essa mistura, o Zacarias pode me confirmar isso, mas essa mistura começou quando o MEC criou o clube escolar. O MEC quis colocar o clube escolar na escola, e aí o clube escolar na escola precisava de dinheiro para funcionar, porque precisava fazer estatuto, registrar no cartório e tudo, e a escola não funcionou, a escola pública, né? Eu lembro que eu era do estadual nessa época. Aí o que acontece? A escola particular, ela pegou esse modelo e criou as associações, como é a Associação Atlética La Salista, Centro Juvenil Dom Bosco, e assim por diante. Esse era um modelo que era para a escola pública, e a escola pública não conseguiu fazer isso, entende? Aí só concluir, essas associações, Henrique, elas ocuparam o lugar do clube, e o clube, por sua vez, abriu mão, só ficou com o futebol, tu tá entendendo? Mas tu não tem mais nada de Rio Negro, tu tem vários clubes disputando o campeonato da Federação de Futebol, mas nenhum clube voltado para o que tem esporte amador, entende? O que deveria era o seguinte, ou você atrela nas duas divisões da federação, você atrela o clube a uma associação, que é uma saída, atrelar o clube à associação, ou então ir atrás dos clubes para os clubes começarem a trabalhar com essas equipes, porque a equipe tem, né? Pode não ter um alto nível, mas a equipe tem. Uma outra questão é o seguinte, também que eu vejo que não funciona, é que ou a gente começa com mini basquete, trabalhando o mini basquete como uma competição adulta, eu digo assim, entre aspas, se a competição adulta tem turno e retorno, tem vários tempos de jogos, né? Por exemplo, 3, 4, 5 meses de jogos no adulto, por que o mini basquete não pode ser do mesmo jeito? Entende? Não, a Federação de Basquetebol do Amazonas, ela tem 2 divisões no adulto, e essas 2 divisões no adulto, se você for ver, menos de 10% tem base. A maioria não tem base, entende? Ela mal disputa o sub-17, o sub-15, mas a maioria não tem mini basquete. E aí, então, eu não vejo, sem isso, eu não vejo uma perspectiva de futuro, porque a gente não tem mini basquete, não tem um começo, a gente não tem, entende? Tá? Não tem um começo. Um grande problema do nosso basquete no Amazonas está em função, aí me perdoe aos professores de educação física, eu não quero entrar no mérito da questão da educação física. O grande problema está, por exemplo, eu não posso ser professor de natação se eu não sei nadar, pô. Entendeu? Eu vi o Dom Bosco que tirou o professor Maurício, o cara que estuda o jogo, você sabe quem é? Pô, aí eu fiz um treino da professora de educação física dando aula de basquete. Eu fiquei horroroso. Eu digo, senhora, me diga uma coisa. A senhora sabe que cor é a bola de basquete? Eu disse, nossa, Henrique, eu era da natação. Eu digo, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não sabe dar um treino de basquete, pô. Ah, mas eu sou professor de educação física. Pô, tá tudo errado isso aí, Aranha. Não, entendeu o que eu quero te dizer? Tu não pode dar aula de futebol se tu não jogou futebol. Tu estudou a parte né, teórica, tudo bem. Mas como tu vai ensinar a chutar? Como tu vai ensinar a botar a bola no ângulo? A mesma coisa, como tu vai ensinar a arremessar? Ela não sabia fazer um trabalho de bandeja, né? O meu filho estava lá, eu digo, não, filho, você não vai jogar nesse tipo. Não dá, pô, tu vai desaprender o que tu não sabe nada, pô. É diferente eu treinar com você, entendeu? O cara ser treinado por você, que aí você sabe. Pô, hoje tu vê esses meninos de basquete, o moleque não sabe entrar com a esquerda, pô. Entendeu? Não sabe, não tem base, nós não temos fundamento, entendeu? Como você fala dos nossos garotos, não tem base alguma, porque os nossos técnicos, coitados, os que eu vejo por aí estão muito aquém do que foram. Antigamente nós tínhamos, olha, Everardo, nós tínhamos você, tínhamos Vídeo, né? Tínhamos pessoas que sabiam o que era basquete, por isso que nós éramos fortes. Hoje em dia não, pô. Eu não estou desmerecendo os que estão aí, porque graças a eles ainda sobrevive, a coração ainda pulsa, né? Ainda pulsa. Mas faltava mais Aranhas, mais Maurícios, mais Rezalas, né? Professores que jogaram basquete.
né? Eu te entendo, eu entendo. Antes de eu completar aqui o que você está falando, eu primeiro agradecer ao Pacó Oliveira, lá de Maceió, que foi meu atleta também, que está aqui com a gente. Uma das coisas que eu falo na faculdade, a Faculdade de Educação Física hoje, o conteúdo programático da Faculdade de Educação Física é mais teórico hoje. Entende? Hoje a Faculdade de Educação Física ela tem uma linha voltada mais para a pesquisa. Entende? E a licenciatura na faculdade, ela vê o basquetebol também, as outras modalidades e tal, mas é superficial e também atende só a escola. Não dá para pegar, por exemplo, um professor de educação física na escola, que saiu da licenciatura, para colocar dirigindo uma equipe de treinamento. Entende? Ele não vai conseguir fazer, entende? Porque ele não é formado para isso. Entende? Mas uma das coisas que eu entendi tua colocação, uma das coisas que eu sempre faço no início das minhas aulas na faculdade é que o professor de educação física ele tem que saber, pelo menos, jogar. Entende? Ele tem que saber fazer os movimentos. Tá? Os movimentos deles, de um professor de educação física, não precisam ter eficiência, tá? Mas tem que ter eficácia, tem que ter um mínimo de eficácia, ele tem que saber como fazer. Eu penso assim, a educação física deveria formar, por exemplo, você gosta de quê? De basquete, então você vai aprender desde a regra aos fundamentos. Porque como tu vai ensinar um menino, quando eu comecei a treinar com você, você ensinava a regra, você ensinava a bater bola, entendeu? Você sabia tudo do basquete, é diferente. Tu não pode, como tu vai ensinar um moleque se tu não sabe a regra do basquete, pô? Entendeu? Eu acho que assim, a educação física deveria dividir isso por parte. Não, quem é do futebol? Vem pra cá, tu vai aprender regra, tu vai aprender fundamento, tu vai aprender... Pra te ensinar, pô. Não, sim, hoje o que a gente tem lá é o seguinte, só abrindo, já abri para a gente falar isso aqui para o Henrique, para mim não me perder. Hoje a gente tem um curso de bacharelado em treinamento esportivo lá, entende? O problema é o seguinte, essa pessoa de bacharelado em treinamento esportivo, ele não consegue entrar na escola para ministrar aula de basquetebol como licenciado, porque ele é bacharelado, já existe um conflito nisso, entende? Mas vamos ver o que o Fritz quer falar. Farid, opa. É para colocar assim a seguinte situação. Na verdade, eu acho que o basquetebol decaiu, dentro de todas essas situações, inclusive a falta da própria competição. Como é que você vai aprimorar professores, técnicos, por mais que o cara saia da faculdade e não saiba nada, mas ele vai poder depois se aprofundar se ele tiver competição. Nós não temos competições mais. Acabou. Nós temos o adulto, né? E olha que eu estou fora da federação há quase 10 anos, né? Fora dos campeonatos, tudo. Mas eu tenho conseguido aí alguma coisinha por fora, né? E o que a gente vê é essa decadência. O feminino não existe mais. Morreu. Né? Tem um time aí que as meninas são as meninas antigas, formadas ainda pela gente. Uhum. O masculino está no mesmo caminho. Se o Ricardinho, o Henrique, Rezar, você que da bate uma bola de vez em quando, parar de jogar, essa molecada que está aí não tem mais ninguém para se inspirar. Eles não têm alguém para olhar. Né? Vai aprender como? É só essa a minha posição. Entendi. Eu acho que é por aí, eu acho que é uma outra realidade. Falta hoje, você ser o presidente da federação. Isso é que está faltando. Você ser o presidente da federação. Você ir lá e assumir o basquete amazonense, pô. Esse é um cargo que eu nunca ocupei, né? Já fui árbitro, já fui diretor técnico, né? Benemérito, mas presidente não. Mas eu acho que é um outro tempo hoje em dia, né? Um outro tempo. Eu vou ver aqui, né, o chat para ver se tem alguém perguntando alguma coisa. A Juliana quer que eu fale mais sobre o Master. Eu queria que a Juliana me dissesse alguma coisa assim, especificamente, o que ela quer. Ela perguntar que é melhor, se ela tem alguma coisa assim, perguntar sobre o Master. Né? Oi, professor. Diga, Juliana.
Eu queria saber do início lá, qual Pode foi o ver. primeiro campeonato do masculino, depois a gente vai conversar mais sobre isso. O primeiro campeonato que foi feito do Master foi feito lá na quadra do Colégio Militar. Sim, professor, também sobre as primeiras competições fora de Manaus que vocês participaram no Master. Se Tá. foram campeões, quando? Assim, campeão não, nós fomos para João Pessoa, na Paraíba, em 2005. A associação foi fundada em 2004, aí nós fomos em 2005 para Paraíba. E jogamos lá na Paraíba com o masculino, nós jogamos até, acho que foi o 35, 40 mais, não lembro direito. Foi a primeira participação que nós tivemos. E tivemos o feminino também, as meninas participaram nessa de João Pessoa, na Paraíba, né, lá em Cabo Branco. Isso aí tem registro, realmente elas participaram junto com a gente. Acho que nós tivemos só uma equipe feminina e uma equipe masculina em João Pessoa, na Paraíba, em 2005. Tá? E o primeiro campeonato foi em 2004, que foi realizado lá no Colégio Militar. Né? Que o Carlos Eduardo tem, se eu não me engano, até fotografia desse primeiro campeonato. Respondi a sua pergunta, Juliana? Sim, professor, obrigada. Obrigado, Juliana. Juliana começou a treinar basquetebol comigo no projeto de extensão na UPAM, nos anos 80. Aranha, a participação do Master nessa jornada que a gente vem aí, desde, acho que o Master começou o quê? 2000, não? Foi 2005, mais ou menos? 2004 foi a fundação 2004. Essa participação do Master aí, como é que você vê isso do Amazonas assim, participando nos jogos? Tivemos boas vitórias, né? Boas placares, né? Boas torcidas. Chegamos a ser campeão no feminino, masculino, também segundo lugar, se não me engano. Não, já fomos campeão Norte-Nordeste, nós já fomos terceiro Norte-Nordeste, né? Nós já tivemos boas participações, realmente. O feminino já foi campeão Norte-Nordeste, não só uma vez, mas 2 vezes. Então, tiveram participações assim significativas. Teve gente jogando nos Estados Unidos, teve um grupo jogando nos Estados Unidos, o Pan-Americano, teve gente jogando Mundial, Pan-Americano também, no Brasil e fora. Então, a participação do Master foi bem efetiva, né? Inclusive, teve alguns anos, Campeonato Brasileiro, nós conseguimos colocar 5 equipes no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é bastante significativo isso. Eu queria responder aqui o Bruno Aiden, ele está perguntando se houve, com a entrada do Enem, o perfil do acadêmico de educação física mudou. A questão é o seguinte, Bruno, o que eu percebi é que o acadêmico de educação física, quando ele entra, a primeira coisa que ele quer é ser personal trainer. Né? Então, ele entra já com essa ideia. E como a faculdade agora ela é muito voltada para a pesquisa, aí alguns são direcionados para a pesquisa, né? E outros, como a gente tem um projeto muito atuante nessa área de portador de necessidades especiais, mais voltado para a parte humanista, de reintegração social, eles vão para essa área aí, né? Mas mudou muito. Antigamente, o perfil do professor de educação física da minha época, que é do Zacarias também, era mais de atleta, né? De 30, você tinha 3, 4 que não eram atletas, o restante era atleta. Então, e eram atletas de seleção amazonense, alguns que tinham participado de Olimpíada, né? Tinha gente que já tinha participado de Olimpíada, tinha gente na seleção brasileira. Então, o perfil era totalmente diferente, né? Hoje não é mais assim. Hoje, para você encontrar um atleta numa turma de educação física, você vai encontrar 1, 2 ou 3 no máximo. O resto não é atleta. Eles para ser professor de educação física. Estou certo. Diga, Rezado. Rapaz, só para lembrar aos mais jovens que para você fazer educação física na nossa época, você passava por 12 testes físicos muito concorridos, que só aí já tirava o pessoal que não tinha condições de ser um profissional apenas físico. Quem viveu essa época sabe que muita gente era reprovada, nem conseguia fazer educação física. É verdade, isso aí é verdade, bem lembrado, que era um circuito, né? Era um circuito treino que ele era 11 estações, e aí a 12ª estação era o tempo total das estações. Então, o tempo que tu levava para fazer todas as estações era o 12º
era o 12º ponto da estação, né, de tudo. Ainda tinha a natação e o exame médico. Se não passasse, não conseguia entrar, não tinha condição de fazer vestibular na época. E se né? tu zerasse Então, isso já numa... caracteriza. Eu tenho, Zerasse assim, numa só, né, Aranha? Já era também, né? 10, 11 anos, zerou numa, tu era. Eu tenho, assim, eu acho que hoje, por exemplo, não na licenciatura, mas no bacharelado em treinamento esportivo, eu acho que cabia, não um teste físico, mas ia caber, era uma avaliação para ver se o candidato ele sabia ou não jogar. Né? Ele tinha uma noção de saber jogar. Então, por exemplo, um 3 contra 3 de basquete, um 3 contra 3 de handebol, um 3 contra 3 de vôlei, futebol. Aí você era avaliado, aí você sabia se aquele candidato tinha pelo menos o mínimo necessário de conhecimento, quem trabalha com esporte sabe, conhecimento tático, se ele conhece um pouquinho do esporte, se ele sabe jogar um pouco. Não é que ele tenha que dominar, mas que ele saiba jogar. Isso eu acho que poderia ser alguma coisa que selecionasse o acadêmico para fazer um curso de bacharelado de treinamento esportivo. Eu não digo de licenciatura, mas bacharelado de treinamento esportivo. Porque a gente tem o mesmo problema no bacharelado. Né? O bacharelado vai formar técnico, por exemplo, de voleibol, e às vezes a pessoa não sabe nem jogar vôlei. Né? Então, como pode ser que voleibol se não sabe jogar? Né? Eu estou aqui colocando isso porque é uma realidade, né? Mas tem pessoas que não conseguem entender isso, né? E aí vocês sabem que a verdade não é para todos os ouvidos, né? Então, às vezes tem essa questão, né? Aranha, Zacarias. eu sei que quando eu chego em clube, né, eu tenho que entregar para um especialista, uma pessoa que jogou basquete, estudou para isso, na escola nós damos a iniciação, os primeiros passos para o basquete. Tanto é que está no conteúdo, basquete, vôlei, né? Eu não preciso ser especialista para ensinar o basquetebol na minha escola, no meu movimento. Claro, eu vou pegar alguém do grupo que conheça mais um pouquinho para me ajudar. Aí, é a questão. Se eu vejo um aluno ou uma aluna que tem potencial para o basquetebol, para onde eu vou direcionar? Para que clube, para que trabalho mais além para ser lapidado? É aí que morre, fica a dúvida. Realmente, aí para tudo aí, porque não tem clube, o clube não funciona. Entende? Essa colocação dele tá correta, não tem continuidade, entende? Aí na nossa época a gente tinha um problema também, é que o basquete e todos os esportes, ele ia geralmente até o 18, que era 18, que era o jogo escolar da manhã, até 18 anos. Quando você entrava no 19, você tinha um adulto, mas tu não tinha a mesma importância que tinha nos campeonatos da federação, que tinha os Jogos Escolares do Amazonas. Essa quantidade de gente que o Henrique colocou nos ginásios, que lotava, isso já ia diminuindo nos campeonatos da federação. Você via os ginásios muito mais vazios. Não tinha. Isso é uma coisa que acontecia naquela época. Não tinha continuidade. Porque morreram seus Bonates da vida, né? O Princesa, finado, seu Finado Bonates. Isso. O cara, o seu Bonatti tirava, da casa dele para comprar equipamento para nós. Lembra que nós jogamos no Princesa, lembra, né? Uhum. O seu Bonatti, coroa, gente boa. O Tiago Silva está me perguntando da primeira Copa Norte Master que o senhor realizou aqui em Manaus. Eu era o presidente nessa época, e houve uma reunião no Campeonato Brasileiro Master e ficou acertado entre os presidentes do Norte, né, que a gente ia desvincular o Norte do Nordeste, porque o pessoal do Nordeste nunca queria vir para o Norte, só a gente que ia para o Nordeste. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma reunião entre os presidentes do Norte e resolvemos desvincular do Nordeste. Aí criamos uma etapa, a primeira Copa Norte de basquete, que foi feita aqui em Manaus. Né? Então, quando chegou aqui, nós fizemos, e na época tinha acabado de ser construída a Arena Amadeu Teixeira, e o pessoal lá da Vila Olímpica, né, eles me entregaram as chaves do ginásio, né? Não estava nem na mão do governo do estado, estava ainda na mão da construtora. Tudo funcionava no ginásio. E aí, para a gente fazer essa primeira Copa Norte de Master lá na Arena. Aí, o que aconteceu? Nós não tínhamos tabela de basquete, tinha um par de tabela lá no SESI,
um dos meninos do Master, que jogava com a gente, não me lembro agora quem é, ele conseguiu se alguém puder me ajudar, me ajude. Deu um branco. Um dos meninos do Master conseguiu um caminhão MUC no Porto, né, lá no cais do Porto, para pegar a tabela lá no SESI. Então, pegamos a tabela no SESI, levamos para a Arena Amadeu Teixeira e nós montamos lá e fizemos. O pessoal do Amapá, que veio, eles resolveram convidar o pessoal da Guiana Inglesa, né? Tinha um time de basquete adulto lá, Master bom, e se podia convidar, chamar eles e entrar como convidado. Aí eles foram convidados. E o pessoal de Roraima não veio. Veio uma equipe e a outra do 45 mais, se eu não me engano, inclusive está até filmado essa final, eu tenho um filme, um DVD, eles não vieram. Aí o pessoal que nós tínhamos aqui, conversamos com o pessoal de Roraima, que estava aqui na outra faixa, se eles poderiam jogar. Então, nós fizemos 4 equipes, era Pará, Amazonas, Amapá e o time de Roraima, que era o nosso pessoal daqui. E aí, resultado, nós ganhamos do Pará, ganhamos da nossa equipe daqui, da outra equipe que a gente tinha, e ganhamos do Amapá. Como tinham 4 equipes, nós tivemos que jogar de novo com o Pará. Aí, resultado, perdemos do Pará na final, né? Esse foi essa primeira Copa Norte que nós fizemos aqui em Manaus. Aí não deu sequência isso, não avançou, e aí os presidentes resolveram voltar para o Norte-Nordeste de novo. E aí, no Norte-Nordeste, nós ganhamos o Norte-Nordeste lá no Amapá. Entendeu? Aranha, como é que foi jogar basquetebol lá no Paraguai, mesmo? Adaptação? Durante seu período aí de doutorado. Rapaz, isso foi o seguinte, essa é uma outra história interessante, né? Assim, né? Quando eu fui para o Paraguai a primeira vez, né? Eu fiz o primeiro módulo lá, né? E aí o que aconteceu? Eu pesquisei lá no Google, né? Se tinha uma equipe, as equipes, os endereços, e encontrei uma equipe, né? Encontrei uma equipe, eu andei praticamente quase 1 hora atrás desse local para encontrar essa equipe, né? Inclusive, eu até mandei o convite para eles participarem dessa nossa conversa aqui, que é o pessoal do Clube Atlético Cidade Nova, né? Que é Clube Atlético Cidade Nova. Então, quando eu cheguei lá, eu encontrei o clube, tudo, bati uma bola com eles e tal, e acabei morando perto, assim, quase que no mesmo quarteirão onde eles estavam, né? E aí, o que aconteceu? A amizade que eu fiz com eles abriam o ginásio de manhã para me treinar, e aí, de tarde, eu ensinava as meninas, né? Ajudava o treinamento com as meninas lá, e jogava no Clube Central, que é um clube que tem lá, o Central, o clube de Master, né? Então, eu joguei lá o 45, e joguei os 50. No 50 nós fomos terceiro lugar, no 45 ninguém ganhou. E no 50 eu ainda cheguei a ser terceiro maior pontuador no 50. Então, e eu vivia nesse clube, né? Esse clube foi excelente para mim, eu passei 1 ano lá bem, porque eles me trataram muito bem, as meninas, tudo, né? Os meninos, é um clube antigo. Esse clube ele é de 1940 e alguma coisa, começo dos anos 40. E ele só trabalha com basquete, trabalha desde o mini basquete até as categorias de master, tanto feminino como masculino, sub-17, tudo e assim por diante, né? E o pessoal que jogava no master comigo lá, tinha alguns que tinham sido seleção paraguaia, tinha o Santiago que jogou 2 Olimpíadas e 2 mundiais, né? Então tinha um pessoal que jogava, né? E o Atlético Cidade Nova fica numa área assim bastante de comércio lá, e é um clube que tem desde as crianças, não tem outra coisa, só tem basquetebol, são uma quadra grande com outra pequena por trás, é só basquete, né? Não tem outra coisa, né? Tem várias equipes, tudinho lá eu joguei contra o Cerro Porteño, e com as outras equipes que disputavam mais. E eles têm muitas equipes mesmo, entendeu? Né? Todas as equipes de futebol que tem lá, tem uma equipe de basquete, Olímpia, Cerro Porteño, Guarani, todas têm time de basquete em todas as categorias. Eles fazem investimento, trazem gente de Cuba, trazem gente de outros lugares para jogar. Lá eles pagam, né? Tinha um ano lá ganhando quase, se não me engano, $800 para jogar. Lá, né? Aranha. Do Canadá. Opa, Aranha. sai. Sim. Tudo bem? Pode falar.
Aranha, conta um pouquinho daquele episódio que vocês foram jogar, não sei onde, que houve um acidente e o Rezala, que ainda tinha cabelo, quase morre. Não lembro disso. Não foi Rezala, não. Eu contei isso aí já, hein, Sai? Logo que eu terminei de fazer essa explanação, eu contei isso sobre um acidente que foi o barco que foi para o fundo, perto de Porto Velho, quando a gente viu o campeonato lá em Porto Velho, que era uma Copa Amazônia. Né? Quem ia morrendo era o Samuel, tá entendendo? Mas conseguiu escapar segurando as bolas. Eu contei isso aqui no início, tá entendendo? Ah, tá, eu não sabia ainda. Valeu, um abraço para o Rezala. Mensagem, rapaz. Pô. Perguntaram qual foi o atleta que deu mais trabalho para o senhor. Com certeza foi eu. Aqui me perguntaram quem foi o atleta que deu mais trabalho, tá entendendo? Sabe? O seguinte, se você pensar assim, todos dão um trabalho específico, né? Para quem é atleta, quem é técnico, aliás, e trabalha com isso há muito tempo, cada um tem uma especificidade assim, que dá trabalho de uma determinada forma. Agora, eu acho que o principal foco que eu li, porque eu queria até colocar uma coisa interessante. Quando eu comecei a trabalhar como técnico, a minha visão era uma totalmente diferente. A minha ideia era ganhar título e tal, né? Então, de um certo tempo para frente, né, eu comecei a dar o foco, né? O meu interesse era usar esse interesse do atleta para ganhar título em benefício do que eu pensava que era o meu objetivo de formar cidadão. Então, eu mudei um pouco o foco. Né? Inclusive, até eu vi aqui uma colocação no chat a respeito de não fazer coletivo e fazer mais fundamento, mais trabalho de fundamento. Isso eu comecei dessa forma. Hoje eu penso diferente, eu faço de forma diferente, porque eu acho que o importante é você obter a realidade do jogo. Então, para isso, você tem que vivenciar o jogo para depois você fazer os fundamentos. Não pode esquecer dos fundamentos. Eles são importantíssimos. Para esse lado esportivo, como o Zacarias colocou, essa questão da busca do fundamento de uma forma mais eficiente, tá entendendo? É importantíssima, mas a questão da realidade do jogo é fundamental. As crianças têm que ter noção e têm que ter essa vivência da realidade do jogo. Então, para isso, ele tem que jogar mais, ele tem que participar mais coletivo, menos apito do técnico, deixar as crianças experimentarem mais o jogo, para depois você ir moldando e você vai colocando o grupo na direção que você quer. Aí vai depender se é a escola, se é o clube, se o trabalho é feito para treinamento e assim por diante. Mas não existe assim uma outra coisa assim que eu acho interessante colocar aqui. As pessoas separam muito esse lado humanista e tecnicista. E se você tem uma boa visão, não existe essa separação. Porque se você levar para o lado tecnicista, você não pode esquecer esse lado humanista, porque você trabalha com pessoas. Né? Eu até fiz uma explanação agora esses dias que eu coloquei essa história do Bernardinho. O Bernardinho tem uma história interessante, que ele trabalha os valores e virtudes do ser humano. E ele não trabalhou, ele não criou isso da cabeça dele, porque tem um técnico americano chamado John Wooden, que ele levou 12 anos construindo uma pirâmide que é usada em toda parte do mundo, em economia, administração, em vários locais. E essa pirâmide é toda virtudes e valores do ser humano. Então, não dá para separar o humanismo de tecnicismo. Tudo é uma coisa só. Eu queria agradecer também ao Túlio, lá de Minas Gerais, que está aqui com a gente. Muito obrigado. O Túlio é uma outra história assim, interessante, que eu fui uma vez ministrar uma aula lá em Tefé e soube que tinha um grupo que jogava basquete em Tefé. Aí eu fui lá, pedi para bater uma bola e tal, né? Se eles me permitiam bater uma bola. Aí o professor era o Túlio, né? E aí eu comecei a bater uma bola lá com o pessoal e tal, e depois eu descobri que o projeto era um projeto já antigo, do pessoal que ia servir o exército lá na brigada que tem lá em Tefé, e eles... acho que um microfone ligado, está dando interferência. Aí eles ensinavam as crianças de uma escola particular, a escola estadual Gilberto Mestrinho, né?
E eu comecei a bater bola e tal, fiquei, assim, empolgado com o trabalho, porque a gente sabe que a federação, até o negócio pessoal que trabalha com basquete aqui em Manaus, sabe que a nossa federação, ela poderia mudar o nome de Federação de Basquetebol de Manaus, né? Porque usar a Federação de Basquetebol do Amazonas e nenhuma equipe do interior participar de competições é meio estranho. Essa é uma questão que a gente pode conversar em um outro tempo. Aí eu vim embora para cá e prometi à diretora que eu traria a equipe para jogar aqui em Manaus, que elas faziam 2 anos que tentavam vir aqui em Manaus jogar e nunca vieram, né? Jogos escolares. Então. Aí nós trouxemos, conseguiram um avião de ida e um avião de volta, conseguiram dinheiro lá na cidade, devolveram o dinheiro, e o Túlio, com esse trabalho dele, veio e jogou aqui, arranjei ônibus da faculdade para os meninos passear, né, no shopping e tal, e depois eu ganhei um par de tabela de vidro, né? E aí esse par de tabela de vidro eu avisei a diretora da escola e a diretora arranjou uma balsa e levou essa tabela de vidro para essa escola lá em Tefé. A tabela de vidro está lá até hoje. Então eu queria assim destacar a presença do Túlio, que foi uma pessoa que começou o basquetebol lá em Tefé, né? E agora está em Minas Gerais. Professor, obrigado. Só agradecer ao senhor. E hoje eu fiz educação física depois, continuei treinando ainda. Hoje eu estou sabendo muito basquete. O maior ídolo e motivador foi o senhor. Então agradeço tudo. O basquete Tefé agora conseguiu há 3 anos atrás. Não estou em Tefé mais, mas o Renato continua lá, já conseguiram e disputar os jogos escolares aí em Manaus. Então, se alguém tiver interesse, procure o basquete lá em Tefé. Eles foram vice-campeões 3 contra 3, foram entre quarto e campeão, segundo, terceiro e quarto de quase todos os campeonatos escolares. Então, vale a pena sim. Se puder depois procurar o basquete em Tefé lá com o Renato, vocês vão gostar muito. E é isso. Eu fiz essa colocação um pouco mais longa, Túlio, porque eu sei que aqui em Manaus ninguém sabe disso, entendeu? Né? Então a gente tem que fazer essas colocações. Tem mais outras coisas, assim, né? Eu fui ministrar uma vez uma disciplina de basquetebol lá em Tabatinga, né? E aí eu fiz o seguinte, foi o melhor basquetebol que eu já ministrei na universidade, foi em Tabatinga, né? Porque nós conseguimos, em uma semana, fazer 4 jogos. Aí, como é que eu consegui fazer 4 jogos? Nós fizemos de meninos contra os meninos, dos alunos contra os alunos, né? Aí depois fizemos um jogo do masculino e do feminino, as meninas contra o feminino. Depois convidamos 2 equipes da Colômbia. Então veio o time feminino e o time masculino, nós fizemos mais jogos de novo. Então, em uma semana, nós conseguimos fazer uma quantidade grande de jogos, né? Um intercâmbio internacional dentro de educação física e de uma disciplina de basquetebol. Professor, tem um microfone ligado aí, cara. Tem um microfone ligado aí, entendeu? Paulo Ricardo, teu microfone está ligado, está dando interferência. Rapaz, está mesmo, olha. Mas escuta, Valsimar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você discorrer, falasse, desde 72, lá de Dom Bosco, até agora, certo? As equipes que você jogou, certo? Mas paulatinamente, os atletas que jogaram com você, tá? E até agora no Master, tá? O 3º lugar, o último agora no Norte e Nordeste. Pode ser? Paulo, eu vou... o Carlos Aguiar, o Sub, né? O Carlos Aguiar está dizendo que foi o Denizar, né? Que eu tinha esquecido o nome dele. Denizar que ajudou a gente a transportar as tabelas. O Denizar trabalhava no carro do Porto e conseguiu o caminhão burro para transportar as tabelas. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso arrepender. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode sorrir.
É preciso saber viver. É preciso saber viver.